Livro de Mateus, no capítulo 23, no verso 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi. A primeira coisa que nós vamos ressaltar é aquilo que provavelmente você já sabe, que Jesus estava em constante conflito com os fariseus e com os saduceus, que são figuras principalmente do Novo Testamento e que formavam a classe espiritual dominante em Israel. E o interessante é que existia uma certa rivalidade entre fariseus e saduceus, por causa do seguinte: os saduceus eles eram aristocratas e ocupavam os cargos mais poderosos, como o cargo de sacerdote, de sumo sacerdote, e eles também ocupavam a maioria do conselho regente do sinédrio, e eles também eram mais conservadores, ao contrário dos fariseus, que eram mais liberais em relação àquele conselho, não em relação à doutrina de Jesus. E os fariseus eles eram a minoria nesse conselho, mas apesar disso, muitas das vezes os saduceus tinham que ceder à pressão para os fariseus, porque os fariseus eles eram mais ligados no povo, eram mais homens do povo do que os saduceus. E isso porque os fariseus eles eram compostos por empresários da classe média e estavam também mais preocupados com questões religiosas, ao contrário dos saduceus, que se preocupavam mais com questões políticas relacionadas ao Império Romano do que com questões religiosas. Por isso, os fariseus eles tinham mais o apoio do povo do que os saduceus, que discriminavam o povo porque o povo não tinha poder e nem dinheiro como eles. E essa rivalidade entre fariseu e saduceu é bem interessante, porque os saduceus eles não acreditavam em vida após a morte. Os fariseus acreditavam em vida após a morte. Os fariseus não acreditavam na ressurreição dos mortos, nos mortos ressuscitarem. E os fariseus já acreditavam. Só que essa rivalidade ela foi deixada de lado quando os dois grupos se uniram para condenar Jesus. E Jesus os chamava de hipócritas, porque eles pareciam ser homens dignos, homens de Deus, mas homens que seguiam a lei. Só que quando eles estavam sozinhos, eles faziam tudo aquilo que diziam para as outras pessoas não fazerem. Eles não cumpriam a lei e culpavam e julgavam as pessoas que não cumpriam. Eram eles o que oravam em pé nas sinagogas, eram eles que falavam do seu dízimo em voz alta, eram eles que davam esmolas e faziam tocar as trombetas. Eles colocavam fardos pesados nas costas das pessoas, mas eles mesmos não carregavam nada. Eles diziam que não poderia fazer isso, não poderiam fazer aquilo, mas eles mesmos faziam. Por isso, eles receberam de Jesus o título de hipócritas, porque diziam para não fazer, mas eles mesmos faziam. E quando o povo judeu se revoltou contra o Império Romano no ano 70 depois de Cristo, os saduceus eles deixaram de existir. Por quê? Porque o lugar de reunião deles, que era o templo, foi destruído pelos romanos. O templo era o lugar onde os saduceus tinham seus laços políticos e sacerdotais. Quando o templo foi destruído, eles sumiram junto com o templo, porque eles já não tinham mais esse lugar onde eles poderiam se reunir como um conselho. E já não foi assim com os fariseus, porque depois da destruição do templo, os fariseus continuaram existindo, por causa do vínculo e do laço que eles tinham com as pessoas mais comuns, mais do povo. E como os saduceus eles não eram envolvidos com o povo, eles se foram junto com o templo. E na minha concepção de mundo, no meu entendimento de mundo,
Os fariseus, eles existem até hoje. Então nós temos os fariseus de ontem e os fariseus de hoje, que tentam implantar o judaísmo dentro das nossas igrejas. E tanto os saduceus quanto os fariseus perseguiram Jesus por todo o seu ministério, sempre colocando Jesus à prova. E só conseguiram crucificar Jesus porque era da autorização de Deus, porque era necessário que o Filho de Deus viesse ao mundo e morresse na cruz para nos salvar. E o único legado que os saduceus e os fariseus deixaram para nós é que nós não devemos ser como eles. E hoje eu oro para que a próxima geração entenda que se de um lado nós temos o farisaísmo, do outro nós temos o oportunismo. E eu espero que esses jovens que estão surgindo para pregar consigam achar um equilíbrio entre aquilo que é farisaísmo e aquilo que é oportunismo, porque nós não podemos ser radicais demais nem liberais demais. O que nós temos que ter é um equilíbrio. Eu oro assim e que Deus abençoe.